ele diz: o Senhor chamou a Samuel e disse: ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, tu me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei, torna a deitar-te. E foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas Eli disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi, se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor a Eli e esteve e o chamou como das outras vezes. E disse Samuel: Samuel. E ele disse: fala, porque o teu servo ouve. Observe, irmão, uma leitura toda até extensa dessa mensagem para você poder entender. A palavra de Deus está aqui no versículo 7. Ainda não havia sido manifestada no coração, na alma do Samuel. O Samuel servia a Deus, mas sem conhecer a Deus. Irmãos, infelizmente hoje na igreja nós temos um grupo assim, um grupo de pessoas que a palavra de Deus ainda não foi manifesta nela. Por quê, pastora? Porque Deus já chamou, Deus já falou e ela não ouve. Você vê que Deus chamava Samuel. Aquela voz chamando Samuel era Deus. Eu tenho uma irmã na quarta-feira passada, ela falou para mim: pastor, eu não consigo dormir. Esses dias eu nunca tive isso, mas me deu uma insônia e não sei o quê. Eu falei: não, irmã, a palavra de Deus diz que Deus dá o sono aos seus amados. Por que você não dorme? É a hora que não vê o sono, levanta e vai orar. Talvez Deus está te chamando uma madrugada na presença dele e você fica achando que você está com insônia. Olha como a palavra de Deus ainda não foi manifestada para essa irmã. Ela fez o que eu falei e deu certo. Hoje ela deita na cama e dorme. Então você tem que entender que a palavra de Deus vem e que ela tem que ser manifesta em você. Ela entra no teu coração, ela entra revelada, ela entra no teu coração, ela opera uma mudança, uma transformação, ou em você, ou na sua vida. Tem que haver isso. Olha Deus chamando Samuel. A intenção de Deus aqui era de levantar Samuel no lugar do Eli. O Eli já estava velho e cego, já não tinha mais a visão boa para a obra de Deus. Estava na hora já dele se aposentar. E Deus precisava levantar um substituto para Eli. E era Samuel. E o Espírito Santo veio: Samuel. Ele acorda com aquela voz, falando no coração dele, que Deus fala no coração. Foi até a cama do Eli e disse para ele: o senhor está me chamando? O Eli disse: não, Samuel, volta, vai te deitar. Ele foi e se deitou. Irmão, enquanto a palavra não se manifesta, a pessoa fica deitada, a pessoa fica prostrada, a pessoa é como um dormente. Sabe o dormente? Aquela pessoa que dorme espiritualmente. Deus está abençoando o povo na igreja, mas aquela pessoa não participa daquela chuva de bênção que Deus está derramando. O irmão conta testemunho, o outro vai lá, troca de carro, o outro vai lá, traz a família, o outro vai lá, batiza alguém nas águas, e ele fica ali sem resposta de Deus, porque ele não conhece a Deus.
Você só vai conhecer a Deus quando a palavra de Deus se manifesta no seu coração. Uma coisa tremenda que Deus fez foi o caso da filha de Jairo, ou aquele centurião. O centurião, ele disse para Jesus: ó, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, envia apenas uma palavra. Por que o centurião falou aquilo? Porque ele já conhecia a palavra de Deus. No livro de Oséias 4, 6, vamos abrir, a Bíblia diz: e o meu povo sofre, padece, é destruído, porque lhe falta o entendimento, conhecimento. Você tem que conhecer as Escrituras. A palavra de Deus tem que estar manifesta em você. Vem a doença, a palavra de Deus tem que estar manifesta em mim. Não, meu. Eu não vou ouvir a voz. Eu não vou ouvir a voz do diabo. Não, porque você vai morrer. Não, porque você é isso. Não, porque essa doença é grave. Não, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Deus já falou comigo que pelas feridas de Jesus eu fui. Essa é a palavra que eu tenho que ter comigo. Na hora que bater enfermidade, que se levantar a adversidade na área da minha saúde, eu tenho que ter essa palavra manifesta em mim. Eu tenho que entender o que Deus fala comigo. Enquanto você não ouvir a voz de Deus, não entender o chamado de Deus para você, que Deus chamou para te abençoar. Deus não chamou você para você ser destruído aqui. Deus não chamou você aqui para você ser envergonhado. Lá no Salmo 119, 116, a Bíblia diz através do Davi: sustenta-me com a tua palavra, para que eu viva, e não me deixe ser envergonhado na minha esperança. A nossa esperança é a nossa fé. A nossa esperança é ficar ali confiante que Deus vai curar, que Deus vai libertar. E tem muitos cristãos sendo envergonhados. Ele ora pela doença, a doença não vai embora. Ele ora para ser liberto de uma maldição, não é liberto. Ele ora para sair do vício, ele não sai. Deus não pode atender a oração daquela pessoa, porque não é manifesta nela a palavra. Como pastor é que eu vou fazer para a palavra de Deus se manifesta em mim? Dê ouvido a palavra. Guarda a palavra no seu coração. Eu falei na vigília das mulheres. Não adianta nós sermos ouvintes. Nós temos que ser ouvintes e... Você viu o doutor? Ele pode se formar só na teologia? Teoria, perdão. Só na teoria? Só nos livros? Só nos vídeos? Só nos desenhos, nas figuras de papéis? Lá online, estudando? Ele tem como ser um bom doutor só na teoria? Pode? O que um médico faz? Tem aula prática. Às vezes até o cadáver está ali, traz os estudantes. O estudante faz um estágio no hospital antes de pegar a carteira dele de médico, a autorização. Ele aprende a teoria, mas ele aprende também a prática. Assim é o cristão. O que adianta você ter a teoria? Você lê a Bíblia, você sabe onde está o livro tal, o capítulo tal, a palavra tal, mas você não tem prática. Quando você tem que usar a palavra de Deus, você não sabe usar, ela não está manifesta. Olha Deus chamando esse homem para abençoar esse homem, e quase que ele perde a bênção, se não fosse o sacerdote Eli, que já tem a experiência com a obra de Deus, avisar ele: rapaz, quando você ouvir essa voz chamando Samuel, Samuel, diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Fala que eu tenho servo. Irmãos, Deus quer falar com você. Para você conhecer Deus, você precisa ouvir a voz de Deus. Aí você vai conhecer o verdadeiro Deus. Para conhecer Deus, você tem que atender ao chamado de Deus. É aquele dia de luta, Deus chama você para orar, vai orar. Deus chama você para dar uma mensagem na Bíblia, vai para a Bíblia. Ouve, põe em prática, obedece.
Vamos comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Você está em Samuel, Reis, Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 26. Versículo 3. 2 Crônicas 26, 3. Pronto? Eram os dias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, o que Deus fez com os dias? Irmão, por isso que aquele cristão não prospera. A prosperidade não é só dinheiro no bolso. A palavra prosperidade na Bíblia significa felicidade. É o ser realizado. Uzias, ele buscava a Deus nos dias de Zacarias. Zacarias era usado por Deus em visões, porque ele buscava a Deus, e Deus falava com ele e se manifestava a ele. E ele sempre tinha algo de bom para entregar para o povo, como profeta, como sacerdote. Irmão, você vê, pode estar aqui no altar o maior pregador da história, dos tempos que estão vivendo agora. Se você não der ouvido, se a palavra de Deus não for manifestada no seu coração, não entrar no teu coração e causar em você uma mudança, uma euforia, uma transformação, essa palavra não foi válida, não foi proveitosa, você não soube aproveitar. Ela simplesmente entrou por aqui e saiu por aqui. Aí vem a adversidade, vem os dias de lutas. Cadê aquela palavra que Deus falou com você? Pastores, Deus falou tanta coisa, eu não parar de gato, porque na minha mente eu não entendi nada. Você não entendeu porque você não ouviu o que Deus falou. Estava dormindo. O Samuel não estava dormindo. Deus chamou a primeira. Não, o senhor está me chamando, ele? Não, volta a dormir. Volta a dormir. Volta a dormir. Na quarta ele falou, quando chamar é Deus. Fala para Deus que você está ouvindo, que você está pronto para ouvir. Irmão, quando você vier para um culto, fala para Deus, Deus, eu estou indo para a reunião. Eu estou pronta, eu estou pronto para ouvir a tua palavra. Eu quero entender a tua palavra. Eu quero guardar a tua palavra no meu coração. O Davi disse, eu escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. E nós pecamos. Hoje eu vi um missionário pregando no culto às 7 da manhã, a mesma mensagem. Ele falando sobre a palavra de Deus também. Ele pregou até sobre a filha do Jairo. Veio os mensageiros e disse, Jairo, sua filha está morta. Não incomode mais Jesus. Mas Jesus olhou para o Jairo e disse, Jairo, não temas, crê somente, eu vou salvar sua filha. E o Jairo ficou com a voz de quem? De Eli ou de Deus? Do homem ou de Deus? O Jairo ficou com a voz de Deus. Ficou definido. Quando você tem a palavra, você tem um entendimento. A hora que o mal te ataca, você sabe como agir. Você sabe, você não se desespera. Aqui, ele prosperava. Ele crescia. Ele teve a ajuda de Deus. Uzias foi um homem que conseguiu fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Por quê? O que é reto aos olhos de Deus? Qual é a coisa que mais agrada
O missionário pregou hoje de manhã que a pessoa que não guarda a palavra, ela está chamando Deus de mentiroso. Ele tem a palavra, mas ele não pratica a palavra. A palavra não está manifestada no coração dele. A doença chega, ele dá ouvido ao diabo. Porque essa doença não tem cura, isso aqui não tem jeito. Eu falo, não, só Deus para ter misericórdia de uma pessoa dessa misericórdia. Vai sofrer sempre na vida. Não tem a palavra manifestada. Não, a doença atacou uma pessoa que conhece Deus, ela não vai se envergonhar. Ela vai olhar. O câncer, você vai sair do meu corpo. O diabetes, você vai me soltar agora. O espírito do diabo, você não vai ficar prosperar no meu corpo. Eu tomo posse da cura, porque a palavra diz isso. Você esfrega a verdade na cara do pai da mentira, que é Satanás. Mas quando eu não tenho a palavra, a doença vem, ela me assusta, ela me assombra, ela me faz temer, ela me desespera, ela me dá ansiedade, ela me aborrece, ela me entristece, ela me enfraquece. E quando eu estou nessas condições, eu estou chamando Deus de mentiroso. Não, pastor, não chama Deus de mentiroso. Se você não pôr a palavra de Deus em prática, você chama. Se no dia da adversidade você estiver vazio, sem a palavra de Deus, você vai concordar comigo. Eu estou mentiroso. Essa é a situação que não tem jeito. Não tem jeito para quem não crê. Este homem buscou a Deus. Ele era um rei. Ele já tinha riquezas. Mas ele colocou um propósito no coração. Primeiro, agradar a Deus. Segundo, buscar a Deus. Era um homem de entendimento. Você vê que quando a pessoa tem entendimento, Deus tem como fazer uma obra com ela. Quando ela não tem entendimento, ela é estéril espiritualmente. Ela ora, não acontece nada, tem alguém doente do lado dela. Ela, irmã, usou a fé, colocou o nome da mulher que nem lembrava direito o nome, trouxe, colocou aqui, orou. Eu nem sabia disso, ela que fez. Foi ela e Deus. A mulher está curada. A irmã não foi enfermada. Não, a mulher foi curada. Ela trouxe o nome da mulher aqui para a mulher ser curada. Ela foi envergonhada? Foi? Qual o testemunho que ela deu? A mulher foi curada da depressão. Você não vai ser envergonhada. Minha irmã, você não vai ser envergonhada se você tiver a palavra de Deus manifesta no teu coração. Deus vai se manifestar a você também. É uma oração que você faz, você tem a resposta de Deus. Este homem prosperou e muito. Deus quer a tua prosperidade. Deus quer que você seja uma pessoa feliz, realizada. Mas, pastor, e as aflições desse mundo? Mesmo com as aflições desse mundo, ele deixou um recado: no mundo tereis, mas tem de bom. Jesus foi derrotado pelo mundo. O que ele disse? Eu venci o mundo. Até as aflições é motivo para você louvar, sorrir e glorificar o nome do Senhor. E até nas suas aflições o Senhor está presente para te livrar. Pare de sofrer. Dê um basta ao seu sofrimento hoje. Deus, eu não quero ficar como Samuel no começo do ministério dele, sem o entendimento da tua palavra. O Senhor chamando Samuel para falar com ele, para levantar ele como profeta, para usar uma grande obra, e o Samuel dormia, porque ele não entendia o chamado de Deus. Se você ainda não entendeu o porquê que você está aqui, tá bom, tua situação está bom. Se você ainda não entendeu o porquê que Deus escolheu você, chamou você para fazer parte da família dele, você está como Samuel, você vai voltar com ele, vai viver prostrado. Basta deitar ele lá prostrado, em cima da cama. Não, Deus queria que ele se levantasse. Deus queria falar com ele. Olha aqui comigo no livro de Mateus 8:8.
Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. 8:8. Vamos ler o 8? Sim. Capítulo 8, versículo 5. Pronto? Olha o que diz. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e disse: Senhor, o meu criado jaz em casa, está em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo de meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai. Diga ao outro: vem, e ele vem. Ao meu criado fazer isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto, ranger de dentes. Irmão, uma pessoa que não dá ouvido ao que Deus fala, não conhece Deus, ela não conhece a salvação. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus hoje é o que para nós? O Evangelho, a palavra. Se Jesus fala, você despreza a palavra. Ele falou comigo num culto que ele me cura. Oh, glória a Deus, a palavra manifestou em mim, entrou no meu coração, alegrou meu coração. Eu saio daquele culto confiante. A hora que a primeira doença me atacar, Deus já falou comigo. Pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Não, diabo, a palavra está em mim, você vai sair do meu corpo. Em nome de Jesus, você vai sair do meu corpo. Agora, quando a pessoa não dá ouvido, Deus fala com ela: olha, eu vou te prosperar, eu vou te restituir, eu vou fazer um milagre grande na sua área financeira. A hora que levanta aquelas entidades malignas para a destruição da vida financeira de um cristão ou de uma pessoa que tem agora tendo já o conhecimento da fé, ela desmonta. Não, porque a minha vida não vai, porque não entra dinheiro, porque eu estou desempregado, porque eu estou endividado, porque eu não aguento mais. Ele não ouviu. A palavra de Deus não foi manifesta no coração dele. Os espíritos malignos estão trabalhando e ele não dá ouvido. Ele se rende. Não manifestou nele ainda, ele está sem a palavra. Manifestar a palavra de Deus em você é ela entrar no seu coração. Ela manifesta o milagre do quê? Qual o milagre? Do entendimento. Você passa a ter entendimento. Você não vai se deitar quando Deus falar com você. Você não vai se confundir e pensar que é um homem. Eu fui lá porque a pastora Deus falou. A pastora Deus falou, não. O Espírito Santo que fala com você. Você jamais vai andar prostrado. Você jamais vai andar como um dormente. Uma pessoa que dorme espiritualmente. Você vai estar ligado com Deus como esse homem está. Senhor, o meu servo está endemoniado, atormentado, paralítico, enfermo em cima da cama. Jesus disse: eu vou lá curar seu servo. O centurião mandou ligar. Fala para ele: não vem aqui não. Não,
Senhor, não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas disse apenas uma palavra, e eu sei que o meu servo há de sarar, porque eu também sou homem que tem autoridade. Olha que lindo, ele já conhecia Jesus. Ele sabia que no reino espiritual, Jesus não precisava entrar na casa dele. No reino espiritual, você não precisa ir lá em cima, bater na porta, Deus vai te levar o filho que você quer. Não, você dá ordem aqui, e os anjos recebem ordem lá para vir aqui fazer o que você está pedindo. É assim que funciona. A doença me atacou aqui, o inimigo quer me matar, quer me destruir. Eu tenho a palavra comigo, revelada, manifesta. Eu entro em oração. Demônios vai soltar meu corpo. Em nome de Jesus, essa enfermidade vai sair. Eu não aceito esse mal. E eu vou com fé, clamando, buscando, determinando. Deus ouve a minha oração. Chama aquele anjo ministrador de cura. Aquele anjo poderoso que vem com óleo, que toca e a pessoa é curada. Vai lá, Deus está orando. Põe a cura lá no corpo dela. É assim que funciona. No reino espiritual, a palavra de Deus, ela é ordem. Ela é ordem de Deus. Tem que se cumprir. Deus dá ordem aos anjos dele para atender o que eu estou clamando. Agora, quando a palavra não está manifesta, não tem entendimento. A doença veio, não tem entendimento. Eu fico doente porque eu não tenho palavra. Não sei como agir. Esse homem disse: eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Manda somente uma palavra. Fala algo, Senhor. Que eu sei que o Senhor é uma autoridade espiritual. Eu sei que quando o Senhor abre a tua boca e determina algo, tem que acontecer. Que lindo, ele conhecia Jesus. Eu te pergunto, você conhece Deus? Deus já se manifesta em você? Deus já se manifesta para você? Quando Deus fala num culto como esse, você está tendo entendimento que Ele está falando para te abençoar, ou você não está entendendo nada? Você está simplesmente ouvindo uma pregação, como você ouve no rádio, na televisão, até de outros ministérios, e às vezes você está ouvindo, misturando tudo, sem entender absolutamente nada. A palavra de Deus não causa confusão. Houve confusão no chamado de Samuel. Deus chamou Samuel, ele não entendeu que era Deus, ele não deu a atenção que Deus precisava, que Deus queria. Por quê? A palavra não estava com Samuel. Ele não conhecia Deus. Se você não conhece Deus ainda, você não conhece a voz dele. Há uma passagem bíblica que Deus falou com Moisés na igreja. Moisés é incrível. O boi conhece e obedece a voz do seu dono. A ovelha obedece a voz do seu pastor. Mas o meu povo não ouve a minha voz. Quanta gente Deus está falando com ela, chamando ela para viver uma nova história, chamando ela para mudar a posição que ela está, para prosperá-la como ele prosperou Uzias, que buscou ele, para curá-la como ele curou o servo do centurião pelo clamor que ele fez, para libertá-la, mas ela não entende que é Deus. Ela sai com uma pregação na mente, que a pastora pregou isso, que Deus falou aqui, mas na hora de pôr aquela palavra para funcionar, com ela não funciona. A palavra de Deus com ela não funciona. Se a palavra de Deus não está funcionando para você, é porque você não guardou no seu coração. Quando você guardar no seu coração, você vai agir como centurião. Eu não preciso ir na tua casa, eu não preciso ir lá fazer visita para ninguém. Eu não fui fazer visita para essa mulher. A irmã trouxe o nome da mulher aqui. A irmã orou por ela aqui junto comigo. A mulher foi curada. Mas quando a palavra ainda não é manifesta, ela quer a visita do obreiro, ela quer a visita do pastor, ela quer a ungida.
tem que ungir a casa dela, tem que entrar na casa dela, tem que fazer uma campanha, tem que fazer oração, esse monte de coisa. Ela vai buscar no homem. Foi o caso de Samuel. Ele ia buscar no homem, no Eli, a resposta que ele queria ter. Por quê? Simplesmente Samuel não tinha a palavra manifestada nele. Peça a Deus hoje para manifestar a palavra dele em você. Qual é o seu problema? O Uzias não tinha problemas. Foi um homem próspero. Foi um homem que fortificou cidades. Construiu muros cercando as cidades. Preparou 2.000 homens destros, ensinados para a guerra. Tinha um exército vivo ali de 2.000 homens armados que manuseavam bem armas, que eram valentes de guerra. Uzias tinha a bênção de Deus com ele. Recebia até presentes. O nome do Uzias foi comentado em várias províncias, vários lugares. Deus exaltou esse rei tão jovem, porque Uzias pôs-se a buscar a Deus nas revelações que Deus usava as águas. Se Deus me usa aqui para trazer um recado do coração dele para você, e você acha que é eu que estou falando com você, a pastora pegou o problema, coitado de você, eu não prego nada. Essa voz que você está ouvindo é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Você está ouvindo a minha voz até o pouco, mas é a palavra de Deus que está sendo pregada para você. Guarda a palavra no seu coração. Não fique buscando humanamente falando recursos, não tem. Como Samuel corria para ele, não adiantou. Ele teve que ouvir a voz de Deus. Eu posso ir lá na tua casa com 10 litros de azeite, jogar desde o teto até embaixo, lavar a tua calçada com azeite, lavar as paredes da tua casa com azeite, jogar azeite nos cachorros, nos passarinhos, tudo quanto é lugar que te levar, banhar toda a tua casa com azeite. Não vai resolver o problema se a palavra de Deus não estiver manifesta dentro do seu coração. Guarde essa palavra para você. O centurião, para rejeitar, não é que ele rejeitou, ele não fez questão que Jesus viesse. Pensou na falha dele, no erro dele. Reconheceu. Quando a palavra de Deus é manifestada, a pessoa reconhece o que é certo e o que é errado. Ele reconheceu só que Jesus falou. Por isso que Jesus falou, nem em Jerusalém, nem em Israel, eu encontrei alguém com tanta fé. Sabe o que significa essa frase que Jesus falou? Nem dentro da igreja, no meio dos crentes, eu encontrei um crente com a fé desse homem. Porque os crentes hoje em dia estão que nem Samuel no começo do ministério, dormindo, surdo, não está entendendo, sério, não está entendendo o que Deus está falando. Entenda que Deus está trazendo essa palavra para você despertar, para você guardar essa palavra no coração e se lembrar que quando o dia mal vier, quando as tempestades chegarem, as aflições chegarem, as adversidades vierem, quando os inimigos se levantarem contra você, lembre-se, Deus já falou com você. É só você colocar aquela palavra que você ouviu em prática. Não demora aqui não. Dentro da minha casa, Jesus disse que praga alguma chegará na minha tenda. Tenda é casa, habitação. Praga, essa praga de vícios, essa praga de maldições, essa praga de misérias, aqui dentro da minha casa não vai prosperar. Ah, mas estão fazendo macumba para mim, estão fazendo trabalho de bruxaria para mim. Eu brinquei esses dias aí até com o pastor, foi engraçado, o pastor fala a verdade. Nós estávamos comentando, é fácil pegar um sapo e enfiar seu nome na boca dele, né? Por que o Pai de Santo vai tentar pôr meu nome na boca do jacaré? De lá, né? Fazer um trabalho lá, pôr meu nome dentro da boca do jacaré, vai lá.
Na boca do sapo é fácil. Sapo morde ninguém? Ela vai lá pôr na boca do jacaré, vai pôr na boca do leão. Fazer um trabalho bravo aqui para isso. Pegar o nome dela, escrever o nome dela ali sete vezes, manchar com o sangue do bode ali e vou procurar um leão. Vou lá na Amazônia, vou lá na África, pegar um leão lá e abrir a boca dele e enfiar o nome dela. Cadê que eles fazem isso? Soube que alguém fez macumba para você? Lembre-se da palavra. Isaías 54, 17. A Bíblia diz: nenhuma arma, nem ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Só de você andar com Deus, coitado de quem ficar jogando palavra de maldição em cima de você. Eu estou andando com Deus, então manda, senta a linha em mim. Essa daí é lá, essa daí é não sei o quê, essa daí é não sei o quê. Coitada dessa pessoa. Ela vai ser julgada pelo juízo de Deus na minha vida, pela justiça de Deus na minha vida. Agora, se eu estou pregando, não vai servir o diabo. O diabo vai prevalecer. Mas se você anda com Deus, serve a Deus, é fiel a Deus, tem a palavra de Deus guardada no seu coração, meu irmão, pode pôr um sapo, pode pôr dentro da podela do jacaré, não vai resolver. Macumba nenhuma vai te tocar, mal nenhum vai te afligir. Por isso, nós temos que ter a palavra de Deus no. Eu tomei uma queda aqui, pastor, caí, senti meu braço, senti minha perna, fui no médico, é uma fratura. Não aceite fratura nos teus ossos. Você tomou uma queda, escorregou lá o chão, salada, uma queda, uma coisa, lembre-se da palavra. A Bíblia diz: e nenhum dos nossos ossos, dos seus ossos, se quebrará. Toma posse. Mas tem um pino aqui na perna. Toma posse. Mas eu tive uma queda, minha coluna se danificou de vez, pastora. Olha, está torta, está aleijada, que essa queda, o osso aqui da coluna dói, o nervo ciático dói, todo o corpo dói isso, dói aquilo. Eu tive uma pancada na cabeça, está doendo. Não. Crente não tem traumatismo craniano, não. Pode ser a queda que for que Deus preparou. Se você tem a palavra, você não quebra braço, você não quebra perna, você não quebra nenhum dos ossos do seu corpo. A palavra está em você. E assim vai. Em tudo, para tudo, Deus já deu a resposta. Eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que fazer. Tomar a palavra manifestada no meu coração, eu entro em oração, acreditando que aquilo que eu estou falando e exigindo é a verdade de Deus, e a verdade de Deus vai se manifestar. O demônio médico falou que eu vou morrer, mas eu não vou morrer. Jesus Cristo me deu vida. E assim você vai, prosperando em tudo, como Uzias prosperou. Um homem que foi honrado por Deus, enquanto ele ficou na presença de Deus, fazendo o que era reto, servindo a Deus de todo o coração, o Senhor o fez prosperar. Vamos buscar a Deus agora? Fique com esse recado de Deus no seu coração. Se coloque de pé em nome de Jesus.